O barbeiro milionário paralisa ao reconhecer que o mendigo negro era seu velho mestre. Victor era um nome sussurrado em círculos de elite. O barbeiro que transformou a arte de aparar cabelos em um império de luxo. Seus salões, com lustres de cristal e cadeiras de couro, eram santuários de status. Sempre impecável, cabelos bem cortados, roupas de grife. Ele andava entre os ricos como um rei. Mas em um dia qualquer, no meio de seus afazeres, algo o fez parar. Uma visão que congelou seu coração. Ali, na calçada de um prédio em meio à opulência da cidade, havia um homem encurvado, sujo e maltratado. O que fez Victor vacilar não foi apenas a aparência. Foi a expressão, tão familiar, tão marcada por anos de sabedoria e humildade. O homem que uma vez foi seu mestre, Sr. Eli, agora parecia uma sombra do que era. O coração de Victor disparou. O homem que lhe ensinou a arte da barbearia, o homem que o inspirou, agora estava em condições lastimáveis. O choque foi paralisante. Não pode ser ele, pensou Victor, cobrindo a boca com a mão. Memórias de risadas e ensinamentos voltaram à tona. Eli não era apenas um barbeiro, era um filósofo do cotidiano. Um bom corte não é apenas sobre o cabelo, mas sobre como você faz a pessoa se sentir, ele costumava dizer, com a tesoura na mão, olhos brilhando de paixão. E agora, aquele homem estava perdido, esquecido por todos. Victor queria se afastar, queria ignorar, mas algo o segurava. Olhos ao redor observavam com curiosidade e desdém, murmúrios e expressões de reprovação. A pressão social era palpável, mas o aperto no peito e o nó na garganta não podiam ser ignorados. O que aconteceu com você, Eli? As palavras dançavam em sua mente como sombras. Consumido por um conflito interno, Victor decidiu investigar. Ele se afastou do glamour e mergulhou nos escuros becos de seu antigo bairro. As ruas eram um contraste gritante à grandeza da sua vida atual. Ele ouviu histórias decepcionantes. Os antigos conhecidos falavam em murmúrios. Eli havia perdido tudo após um incêndio em seu salão. Uma tragédia que o deixou sem nada e ninguém para ajudá-lo. Ele era um homem de caráter. No entanto, as sombras do passado começaram a pesá-lo. Victor se lembrava das lições de Eli sobre humildade e dignidade. A cidade que uma vez foi um paraíso de sucesso, agora se parecia com um campo de batalha moral. E ele, em cima de um pódio reluzente, estava próximo do abismo. Posso me conectar novamente com ele? Ou vou deixar o ego me levar ainda mais longe de onde tudo começou? Pensava atordoado. Com as lembranças aflorando, a decisão se aproximava como um furacão. Eli podia ser mais do que um mendigo. Ele tinha algo que poderia mudar a vida de Victor para sempre. Algo valioso, uma sabedoria esquecida que poderia não apenas restaurar a dignidade do velho mestre, mas abrir os olhos de Victor para o que realmente importava. O futuro estava ao alcance, mas qual caminho seguiria? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor decidiu que não podia ignorar Eli. Com determinação, ele avançou.
cada passo ressoando como um eco de um passado que ele havia esquecido. Mas ao se aproximar, algo mudava no ar. O olhar de Eli, que estava perdido e vazio, de repente se iluminou. Ele reconheceu Victor. Havia espanto, mas também um brilho de esperança. Victor! A voz de Eli, rouca e fraca, balançou como um filho pedindo ajuda. Mas, antes que eles pudessem trocar palavras, um grupo de jovens passou, rindo e apontando. Um deles gritando: "Olha, o barbeiro famoso com o mendigo!" A cena ficou tensa. Victor sentiu o peso dos olhares, ouvido como um peso de chumbo. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. O homem que acompanhava os jovens de repente cambaleou e caiu. O barulho do corpo no chão ecoou pela calçada. "Não!" Victor gritou, correndo até ele. Era o amigo de Eli, um companheiro de rua. Todos o conheciam por ali. Ao se agachar, ele viu que o homem estava pálido, com os olhos perdidos, quase sem vida. O choque estava estampado no rosto de Eli. Ele estendeu a mão, mas Victor o segurou. "Fique aqui", disse ele, enquanto se virava para chamar socorro. Com a emergência estrondando na mente, Victor não percebeu que Eli gritava algo, tentando se erguer. Em questão de segundos, as sirenes se aproximaram e uma multidão começou a se formar. Foi quando a verdade surgiu das sombras. Eli, em um impulso desesperado, se levantou e gritou: "Ele estava me ajudando! Ele me salvou!" As palavras atravessaram o ar como uma flecha. Todos olharam para Eli com renovada curiosidade. Victor congelou. O que ele queria dizer, ele não fazia ideia. Mas Eli não parou. "Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou apenas um mendigo. Antes de tudo, eu fui seu pai." A revelação atingiu Victor como um soco. O mundo ao seu redor pareceu girar. Não, isso não pode ser verdade. As vozes ao redor ficaram surdas e distantes. O eco daquele pai reverberou na sua mente. As pessoas na multidão murmuravam entre si, chocadas. Mas Victor apenas respirava pesado, a pulsação acelerada. Ele olhou para Eli, que agora parecia ter retornado ao seu eu de antes, aos seus olhos que Manuel sempre admirou, cheios de sabedoria e dor. Todas aquelas memórias, aquelas lições, eram tudo um grande atormentado. Eu me afastei, eu sumi, mas eu sempre estive aqui. Eli continuou, a voz tremendo, mas firme. "A vida não foi gentil comigo, Victor, mas eu fiz escolhas. Você seguiu seu caminho e eu me perdi. Mas não posso deixar você se perder também." A multidão observava, intrigada, e Victor, paralisado, questionava como isso era possível. O homem que ele achava que era apenas seu mentor, seu guia, era o seu verdadeiro pai, alguém que ele nunca conheceu de verdade. A revelação queimou como um incêndio, deixando um rastro de confusão. Enquanto o socorro chegava, Victor olhou para Eli, buscando conforto. Mas o que encontrou foi uma profundidade de dor e arrependimento. Você deve decidir, Victor. Escolher a vida que quer viver. As palavras ficaram no ar como uma carga a ser carregada. Não havia mais como voltar atrás. O passado e o presente se entrelaçavam numa trama confusa. E Victor sabia que a verdade sobre ele e Eli não era apenas uma questão de família, mas de escolhas e consequências. Cada um deles tinha um caminho a seguir, mas agora seus destinos estavam cruzados de uma forma que ele nunca poderia imaginar. "O que eu faço agora?" Victor sussurrou, o peso das palavras parecendo alçar voos no ar
enquanto ele olhava para o homem que uma vez admirou. E com isso, as sirenes aumentaram. Mas a verdadeira tem. Meu pai? As palavras ecoavam em sua mente como um tambor. Uma verdade chocante que transformava tudo o que ele conhecia. O passado que ele acreditava resolvido agora estava partido e exposto como vidro quebrado em suas mãos. E antes que pudesse formular uma resposta, o caos se desenrolou à sua volta. As sirenes estavam mais próximas, mas uma nova presença se fez notar no meio da multidão crescente. Uma mulher, alta e bem vestida, empurrou o caminho entre as pessoas. Seu olhar era gélido, mas sua postura era de comando. Victor a reconheceu. Era Helena, uma ex-parceira de negócios que havia se tornado uma figura poderosa na cidade, conhecida por suas práticas implacáveis. O que ela estava fazendo ali? Victor! Ela gritou com uma voz que cortava como uma faca. A multidão hesitou, impressionada pela atitude dela. Victor se virou, sentindo um frio na espinha. Isso não é o que parece. Ela se aproximou, gesticulando dramaticamente. Você não deve se misturar com esse mendigo, mesmo que ele seja seu pai. Isso pode arruinar sua reputação. Mas Eli estava ali em pé, a respiração pesada. Apenas uma aparência? Ele se virou para Helena, o desprezo em seu olhar. Você sabe muito sobre aparências, não é? O murmúrio da multidão cresceu, mas Helena não se intimidou. Eu conheço o seu passado, Eli, e posso garantir que o que você esconde pode destruir tudo o que Victor construiu. A afirmação dela pesou como chumbo. O silêncio se instalou. Olhares se alternaram entre Eli e Victor. A tensão quase palpável. Victor não entendia. Que segredos você está escondendo, Eli? As palavras escaparam de seus lábios com um nó na garganta. Eli hesitou, visivelmente afetado. Eu não posso falar, mas isso não é apenas sobre mim. Seu olhar se desviou por um instante, como se estivesse lutando com demônios ocultos. E então, com uma voz baixa, continuou. A vida tem suas ironias, Victor. O que parecia importante e pode não ser. E quem você pensa que é, pode ser totalmente diferente do que imagina. Nesse momento, um grito cortou o ar. A mulher que caíra uns minutos antes começou a se mexer. As pessoas se aglomeraram em torno dela. Victor se afastou, a mente em turbilhão. Enquanto todos olhavam para a mulher, um homem em um terno escuro avançou entre a multidão, olhando para cima, já com o rosto pálido. Com um olhar fixo, ele apontou. Ela não é quem você pensa que é. Victor franziu a testa, o coração batendo. Ele a reconheceu. Era sua mãe, Clara, perdida e confundida em uma situação que parecia impossível. O que ela estava fazendo ali? A última vez que a viu, anos atrás, ela havia desaparecido sem deixar rastros. Clara? Ele quase sussurrou. Cada olho agora pousava sobre ele. Os murmúrios se intensificavam e ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que estava acontecendo? Risco de escândalo pairando no ar, como um odor nauseante. Por que ela estava ali, ao lado do homem caído? Um laço familiar prestes a se romper ainda mais, e com os rumores de Eli pairando sobre ele. Victor sabia que tudo estava em jogo. O que você fez, Clara? A pergunta escapou de sua boca, excitando um silenciar na multidão que parecia alimentar a tensão. E assim, a verdade ameaçava emergir das sombras,
enquanto Victor se via preso em uma rede de segredos obscuros que poderiam destruir não apenas seu mundo, mas o de todos ao seu redor. O que mais poderia estar escondido nas camadas de suas histórias? E enquanto as sirenes finalmente chegaram, Victor espreitou entre os rostos da multidão, perguntando-se se alguma vez conheceria a verdade. Victor estava paralisado, o rosto contorcido em confusão. Clara? A palavra escapou de seus lábios como um fio de esperança e desespero ao mesmo tempo. A multidão ao redor estava em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado, retendo a respiração à espera de respostas. Seus olhos viajaram de Clara para Eli, e de Eli para o homem caído, que ainda estava inconsciente no chão. O peso das revelações começava a esmagá-lo. Eu não posso acreditar, Victor murmurou, ainda atônito diante da reviravolta. Clara, sua mãe, estava ali. Mas o que aquilo significava? O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras? A mulher se aproximou. Seu olhar era de desespero, mas também de determinação. Victor, você precisa me ouvir. Eu não sou a vilã dessa história. Julgar me levou longe demais, e o que você vê aqui agora é apenas um reflexo de decisões difíceis. Mas Eli fiou em pé, tenso, a fúria ardendo em seus olhos. Decisões difíceis? Ele retorquiu, a voz firme, cortando o ar. O que foi isso? Você abandonou seu filho e nunca olhou para trás. As pessoas que carregavam seus próprios dramas e personagens na cabeça começaram a murmurar entre si, focando no escândalo. O caos se apoderava do espaço e a tensão crescia a cada palavra trocada, cada olhar que cruzava a multidão. Não se tratava mais apenas de um barbeiro e um mendigo, mas agora de uma família desfeita, em plena exposição. Nesse momento, o homem caído começava a se mover, gemendo levemente. Clara franziu a testa e se virou para olhar para ele. Mark, ela sussurrou, a preocupação se transformando em pânico, e antes que alguém pudesse reagir, o homem com dificuldade conseguiu se erguer, revelando um rosto familiar. Por que você está aqui, Clara? Ele perguntou, a voz rouca. Victor ficou chocado. Mark, o melhor amigo de sua mãe? O homem que supostamente estava morto? Você não pode estar aqui, disse Clara, seus olhos arregalados. Você não estava morto. O desespero na voz dela era palpável. As dúvidas que Victor tentava entender se aprofundavam em uma espiral de perguntas maiores. Mas antes que as revelações pudessem ocorrer, um barulho ensurdecedor ecoou pelas ruas. Uma série de explosões profundas ressoaram ao longe. Os rostos na multidão se tornaram pálidos. O que foi isso? Uma mulher sussurrou, enquanto os outros olhavam para todos os lados, aterrorizados. Eli parecia perceber que a situação poderia se agravar. Temos que ir, ele gritou, tentando organizar os que estavam ao redor. A tensão crescente e os rostos nervosos levavam a uma nova realidade. Mas onde poderiam ir? O coração de Victor parecia uma panela de pressão, prestes a explodir com tudo o que ele acabara de descobrir. Sua mãe, seu pai, o homem caído, tudo se unia em um nó inextricável. Não podemos deixar isso assim, Clara disse com urgência, os olhos cheios de lágrimas. As ruas estão perigosas. Mark, você precisa entender. Eles não queriam que você soubesse. Quem? Quem não queria? A irritação de Eli explodiu em forma de questões. E nesse instante, as sirenes ressoaram de novo. Agora mais altas, mais próximas. O medo estava ali, quase tocável,
E enquanto tentavam se afastar, algo dentro de Victor começou a se mover. Uma chama de determinação. Ele não poderia se permitir fugir. Se toda essa confusão envolvia família, segredos, traição e agora essa nova ameaça, ele tinha que descobrir a verdade. O que mais estava o escondendo? Porque seu passado voltava para atormentá-lo. O caos aumentava, flashes de luzes girando ao longe, e uma nova onda de pânico se espalhou pela multidão. Victor olhou profundamente nos olhos de Eli, depois nos de Clara, e aquele homem que ele sempre achou que estava morto. O que mais ainda estava por vir? E acima de tudo, que caminho seguir agora que o chão sob seus pés havia desmoronado? Victor estava paralisado, o rosto contorcido em confusão. Clara! A palavra escapou de seus lábios como um fio de esperança e desespero ao mesmo tempo. A multidão ao redor estava em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado, retendo a respiração, à espera de respostas. Seus olhos viajaram de Clara para Eli, e de Eli para o homem caído, que ainda estava inconsciente no chão. O peso das revelações começava a esmagá-lo. Eu não posso acreditar, Victor murmurou, ainda atônito diante da reviravolta. Clara, sua mãe, estava ali. Mas o que aquilo significava? O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras? A mulher se aproximou. Seu olhar era de desespero, mas também de determinação. Victor, você precisa me ouvir. Eu não sou a vilã dessa história. Julgar me levou longe demais, e o que você vê aqui agora é apenas um reflexo de decisões difíceis. Mas Eli ficou em pé, tenso, a fúria ardendo em seus olhos. Decisões difíceis? Ele retorquiu, a voz firme cortando o ar. O que foi isso? Você abandonou seu filho e nunca olhou para trás. As pessoas que carregavam seus próprios dramas e personagens na cabeça começaram a murmurar entre si, focando no escândalo. O caos se apoderava do espaço, e a tensão crescia a cada palavra trocada, cada olhar que cruzava a multidão. Não se tratava mais apenas de um barbeiro e um mendigo, mas agora de uma família desfeita em plena exposição. Nesse momento, o homem caído começava a se mover, gemendo levemente. Clara franziu a testa e se virou para olhar para ele. Mark, ela sussurrou, a preocupação se transformando em pânico. E antes que alguém pudesse reagir, o homem, com dificuldade, conseguiu se erguer, revelando um rosto familiar. Por que você está aqui, Clara? Ele perguntou, a voz rouca. Victor ficou chocado. Mark? O melhor amigo de sua mãe? O homem que supostamente estava morto? Você não pode estar aqui, disse Clara, seus olhos arregalados. Você não estava morto? O desespero na voz dela era palpável. As dúvidas que Victor tentava entender se aprofundavam em uma espiral de perguntas maiores. Mas antes que as revelações pudessem ocorrer, um barulho ensurdecedor ecoou pelas ruas. Uma série de explosões profundas ressoaram ao longe. Os rostos na multidão se tornaram pálidos. O que foi isso? Uma mulher sussurrou, enquanto os outros olhavam para todos os lados, aterrorizados. Eli parecia perceber que a situação poderia se agravar. Temos que ir, ele gritou, tentando organizar os que estavam ao redor. A tensão crescente e os rostos nervosos levavam a uma nova realidade. Mas onde poderiam ir? O coração de Victor parecia uma panela de pressão, prestes a explodir com tudo o que ele acabara de descobrir. Sua mãe, seu pai, o homem caído, tudo se unia em um nó inextricável. Não podemos deixar isso assim, Clara disse com urgência, os olhos cheios de lágrimas.
As ruas estão perigosas. Mark, você precisa entender. Eles não queriam que você soubesse. Quem? Quem não queria? A irritação de Ellie explodiu em forma de questões. E nesse instante, as sirenes ressoaram de novo, agora mais altas, mais próximas. O medo estava ali, quase tocável. E enquanto tentavam se afastar, algo dentro de Victor começou a se mover, uma chama de determinação. Ele não poderia se permitir fugir. Se toda essa confusão envolvia a família, segredos, traição e agora essa nova ameaça, ele tinha que descobrir a verdade. O que mais estavam escondendo? Por que seu passado voltava para atormentá-lo? A multidão começou a se dispersar rapidamente, mas Victor sentia que não podia seguir em frente. "Espere!" ele gritou, capturando a atenção de todos. "Se o que ele disse é verdade, se ele realmente é meu pai..." Eli o olhou, a expressão misturada com dor e esperança. "Você precisa saber a verdade, Victor. O que você está prestes a descobrir mudará tudo." A tensão na voz dele era palpável. Mas antes que pudesse explicar, uma nova explosão, mais próxima, sacudiu o chão sob seus pés. As pessoas começaram a gritar, se empurrando umas às outras, tentando escapar da zona de perigo. Na confusão, um grupo de homens encapuzados surgiu do nada, enfrentando a multidão. "Não se movam!" um deles gritou, levantando uma arma. Victor sentiu seu coração disparar. O caos se instalou completamente. Ele viu Clara e Eli serem empurrados para o lado. "Não! Fiquem longe dele!" gritou Victor. Mas a situação se tornava mais explosiva a cada segundo. Em meio ao desespero, ele ouviu um barulho familiar. Um zumbido insidioso que fez seu sangue congelar. Era o som de um drone voando baixo. O que estava acontecendo? Os encapuzados começaram a avançar, separados da multidão em pânico. Eles não estavam ali apenas para intimidar. Uma figura conhecida surgiu atrás deles. Uma sombra familiar que fez a respiração de Victor parar. Era Helena, com um sorriso arrogante nos lábios. "Muito bem, Victor. Chegou a hora de você escolher um lado. Não há mais como voltar atrás", ela disse, a voz calma no meio do caos. O que Helena sabia? O que estava em jogo? Entre explosões, gritos e o choque de verdades, Victor percebeu que a vida que ele conhecia estava prestes a desmoronar mais uma vez. Ele olhou para ele, para Clara, e então para o homem desconhecido que supostamente estava morto e que poderia ser a chave para tudo. O futuro era uma bomba relógio prestes a explodir, e ele estava bem no centro dessa tempestade. O que mais estava por vir? Victor estava paralisado, o coração acelerado. Helena, sua ex-parceira de negócios, interrompeu seu pensamento e o caos ao redor. Com os homens encapuzados se aproximando e uma multidão em choque, a tensão estava no auge. "Escolha um lado, Victor." A voz dela cortava o ar, e ele sentiu os olhares da multidão, todos esperando por sua decisão. Mas o que ele deveria escolher? O passado? O presente? Ou um futuro incerto? Quem são eles, Helena? Victor perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. "O que você sabe?" A mulher hesitou, seu olhar se alternando entre ele e Eli. "Você não entende, Victor. Isso vai muito além de uma simples escolha. Há coisas em jogo que você ainda não conhece." Mas antes que pudesse responder, uma explosão abafada fez o chão tremer novamente.
Victor viu Eli se virar, os olhos arregalados. Clara gritou, e a multidão começou a se precipitar em direção a qualquer saída. O pânico tomou conta, mas algo dentro de Victor pulsava. Ele não ia deixar tudo aquilo se desmoronar. Ele não podia. O que mais você esconde, mãe? Ele se virou para Clara, a voz trêmula. As palavras estavam à beira da explosão. Você e Eli têm algo mais entre vocês, não é? Segredos? Victor, não é o que você pensa. Não agora. Clara deixou escapar uma lágrima. O desespero visível em seu rosto. Ela estava começando a desmoronar. Eli, que se mantinha próximo, gritou. Silêncio, precisamos de um plano. Mas suas palavras eram abafadas pelo clamor da multidão. Ele olhou rapidamente para Clara, confundido, e Victor percebeu uma conexão ali que não havia notado antes. Um olhar que falava de um passado compartilhado, de silêncio e dor. Por que você estava com ele, mãe? Victor sentiu sua voz tremer. Se você e Eli tivessem um passado juntos, por que tudo isso veio à tona só agora? A verdade parecia flutuar no ar. Helena interrompeu, sua voz firme. Não perca tempo com isso. Victor, Clara não é inocente. Ela deixou você se afastar. Deixou Eli sofrer. Olhe ao seu redor. Ponto. Os indivíduos da multidão estavam registrando tudo com seus celulares. E Victor sentiu seu peito apertar com a pressão do olhar coletivo. Cada face no mar de rostos parecia ansiosa para ver algum tipo de resposta, algum tipo de quebra. Chega! Gritou ele, mas a palavra soou vazia em meio ao grito da multidão. E em um instante dramático, o homem caído, Mark, começou a se erguer. Esperem! Sua voz estava fraca, mas intensa. Todos se viraram para ele, e o caos ficou em silêncio. Ele respirou fundo, enquanto Clara, Victor e Eli esperavam sua revelação. A verdade é que nossa história está entrelaçada de maneiras que você não pode imaginar. Ele disse, olhando diretamente para Victor. Mark, o que você quer dizer? Victor perguntou, tentando compreender o que estava acontecendo. Eu sou seu pai, Victor. As palavras saíram como um tiro, atravessando a tensão pesada e fazendo o mundo ao redor parar. O impacto das palavras era quase físico. Victor sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Não! Ele gritou, seu rosto refletindo dor e confusão. Isso não é possível! Mas algo na expressão de Mark sugeriu que ele estava falando a verdade. Clara se despedaçou em lágrimas. Mark, você não pode dar essa notícia agora. Não assim. Por quê? Porque a verdade sempre pesa mais do que a mentira, ele respondeu, a voz soando como um eco de revelação. Você precisa saber, Victor. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas eu sou seu pai biológico. O mundo de Victor parecia desmoronar. Ele olhou para Eli, para Clara. Tudo o que ele pensava que sabia estava de cabeça para baixo. E a multidão que antes estava em pânico, agora estava intrigada, captando cada palavra, cada emoção. Você estava morto, Clara gritou, desesperada. Eu deveria ter estado, mas a verdade nos encontrou. Mark ouviu. O drama se intensificou e a pressão aumentou, enquanto todos observavam, esperando o que viria a seguir. Victor sentia a adrenalina correndo em suas veias, o peso da revelação queimando suas emoções. Como tudo isso poderia ter acontecido sem que ele soubesse? Com a nova verdade borbulhando nas entrelinhas da confusão, Victor percebeu que a escolha que estava prestes a fazer
era maior do que esperava. Sensações conflitantes dançavam dentro dele. O que eu faço agora? Ele sussurrou, sabendo que a resposta mudaria tudo. E assim, enquanto o caos à sua volta se intensificava, Victor se viu no meio de um turbilhão de segredos, mentiras e verdades devastadoras. Ele olhou para cada uma à sua volta e se perguntava: a quem poderia confiar? O que mais o passado guardava? A resposta ainda estava por vir. Victor estava paralisado, o coração acelerado. Ele olhou para Clara, o rosto cheio de lágrimas, e então para Mark, que havia acabado de fazer aquela declaração chocante. Você é meu pai? As palavras saíram de seus lábios quase como um sussurro, a confusão dominando seu ser. O burburinho da multidão evaporou. O mundo ao seu redor parecia girar. Isso não podia ser verdade. Ele queria gritar, queria entender, mas a pressão em seu peito era insuportável. Clara se aproximou, os olhos carregados de desespero. Mark, você não pode dizer isso. Não agora. Sua voz estava tremendo. Ele podia sentir o olhar de Eli, carregado de mágoa e questionamento. Como era possível? Por que ninguém nunca falou sobre isso? Mark respirou fundo, como se estivesse se preparando para um grande teste. Victor, olha, a vida que você conhece é feita de mentiras. Eu nunca abandonei você. Sempre estive aqui. Mesmo longe, sempre te amei. A multidão murmurou em choque. Eu lutei para saber de você. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um alvoroço cortou o ar. Um drone baixo zumbia, mergulhando e subindo como uma abelha furiosa. As pessoas na multidão se viraram de novo, e as vozes aumentaram, a ansiedade se espalhando rapidamente. No fundo, Victor sabia que o caos estava apenas começando. Helena, que parecia estar controlando a situação, deu um passo à frente, seu rosto agora pálido. Soltem os drones! Ela gritou com uma força que parecia forçada, mas havia um tremor em sua voz, uma certa fragilidade que ninguém havia notado antes. As sombras de receio cruzaram seu rosto, enquanto ela observava o drone pairar. Mas não era apenas um drone comum. Um segundo depois, uma luz forte começou a piscar em sua base, e de repente, a multidão percebeu. O que parecia um simples dispositivo agora se tornava algo aterrorizante. Fujam! Alguém gritou, e a confusão se espalhou como pólvora. Sons de sirene ecoaram ao fundo, mas a maioria das pessoas começou a correr em direção à saída, pisando uns nos outros, sem olhar para trás. Victor sentiu a força da maré humana, mas algo mais forte o segurava. O peso de todas aquelas revelações, de toda a sua vida desmoronando na frente dele. Ellie colocou uma mão no ombro de Victor. Vamos! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão ecoou, e uma nuvem de fumaça tomou conta do espaço. Todos caíram ao chão, minimizando a área ao seu redor. Victor nunca experimentou um medo assim, um terror visceral subindo por seu corpo. Mark! Clara! Ele gritou, mas a voz parecia um eco distante. A fumaça era espessa, e o ar se tornava difícil de respirar. Victor mal conseguia se lembrar de sua própria identidade. Tudo estava envolto em um caos. Sem pensar, ele encontrou a mão de Eli e a segurou firmemente. O que foi isso? Ele mal podia processar os gritos, o pânico. Então uma sombra familiar apareceu, atravessando a fumaça. Era Helena, ofegante, com um olhar de desespero. Eu não queria isso. Eles não deveriam estar aqui, não agora. Antes que ele pudesse entender, Helena se virou, e Victor viu uma coisa que congelou seu sangue. Um sinistro reconhecível se aproximava.
Um grupo de pessoas encapuzadas entre a névoa, olhos obscuros e ameaçadores. Um deles segurava algo que brilhava. Instintivamente, Victor puxou Eli mais perto. Temos que sair. O horror se apoderava de sua mente, e enquanto eles corriam, a verdade tinha se compactado em uma bola de segredos e dor. Mark, Clara, Eli, o homem caído, tudo se misturava em um turbilhão de revelações nas quais ele não sabia se podia mais confiar. E ao olharem para trás, o drone explodiu em um clarão resplandecente, enviando chamas e estilhaços em todas as direções. O grito de Clara atravessou a distância, ecoando em seus ouvidos. A última imagem que Victor teve foi da mulher tentando salvar Mark, antes que tudo se tornasse um pesadelo. Diga-me que isso não está acontecendo, ele gritou, mesmo sabendo que era tarde demais. E enquanto as chamas dançavam em sua frente, uma nova verdade passou pela mente dele. Algumas histórias estão prestes a reescrever o seu final, cobertas em chamas e caos. A única pergunta era: qual era o preço? Victor estava paralisado, o coração acelerado. Ele olhou para Clara, o rosto cheio de lágrimas, e então para Mark, que havia acabado de fazer aquela declaração chocante. Você é meu pai? As palavras saíram de seus lábios quase como um sussurro, a confusão dominando seu ser. O burburinho da multidão evaporou. O mundo ao seu redor parecia girar. Ponto. Isso não podia ser verdade. Ele queria gritar, queria entender, mas a pressão em seu peito era insuportável. Clara se aproximou, os olhos carregados de desespero. Mark, você não pode dizer isso, não agora! Sua voz estava tremendo. Ele podia sentir o olhar de Eli, carregado de mágoa e questionamento. Como era possível? Por que ninguém nunca falou sobre isso? Mark respirou fundo, como se estivesse se preparando para um grande teste. Victor, olha, a vida que você conhece é feita de mentiras. Eu nunca abandonei você. Sempre estive aqui. Ponto. Mesmo longe, sempre te amei. A multidão murmurou em choque. Eu lutei para saber de você. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um alvoroço cortou o ar. Um drone baixo zumbia, mergulhando e subindo como uma abelha furiosa. As pessoas na multidão se viraram de novo, e as vozes aumentaram, a ansiedade se espalhando rapidamente. Victor sabia que o caos estava apenas começando. Helena, que parecia estar controlando a situação, deu um passo à frente, seu rosto agora pálido. Soltem os drones! Ela gritou com uma força que parecia forçada, mas havia um tremor em sua voz, uma certa fragilidade que ninguém havia notado antes. As sombras de receio cruzaram seu rosto enquanto ela observava o drone pairar. Mas não era apenas um drone comum. Um segundo depois, uma luz forte começou a piscar em sua base, e de repente, a multidão percebeu. O que parecia um simples dispositivo, agora se tornava algo aterrorizante. Fujam! Alguém gritou, e a confusão se espalhou como pólvora. Sons de sirene ecoaram ao fundo, mas a maioria das pessoas começou a correr em direção à saída, pisando uns nos outros, sem olhar para trás. Victor sentiu a força da maré humana, mas algo mais forte o segurava. O peso de todas aquelas revelações, de toda a sua vida desmoronando na frente dele. Eli colocou uma mão no ombro de Victor. Vamos! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão ecoou, e uma nuvem de fumaça tomou conta do espaço. Todos caíram ao chão, minimizando a área ao seu redor. Victor nunca experimentou um medo assim, um terror visceral subindo por seu corpo. Mark, ponto. Clara, ele gritou.
Mas a voz parecia um eco distante. A fumaça era espessa e o ar se tornava difícil de respirar. Victor mal conseguia se lembrar de sua própria identidade. Tudo estava envolto em um caos. Sem pensar, ele encontrou a mão de Eli e a segurou firmemente. O que foi isso? Ele mal podia processar os gritos, o pânico. Então, uma sombra familiar apareceu, atravessando a fumaça. Era Helena, ofegante, com um olhar de desespero. Eu não queria isso. Eles não deveriam estar aqui. Não agora. Antes que ele pudesse entender, Helena se virou e Victor viu uma coisa que congelou seu sangue. Um grupo de pessoas encapuzadas surgiu entre a névoa, olhos obscuros e ameaçadores. Um deles segurava algo que brilhava. Instintivamente, Victor puxou Eli mais perto. Temos que sair. O horror se apoderava de sua mente. E enquanto eles corriam, a verdade tinha se compactado em uma bola de segredos e dor. Mark, Clara, Eli, o homem caído. Tudo se misturava em um turbilhão de revelações nas quais ele não sabia se podia mais confiar. E ao olharem para trás, o drone explodiu em um clarão resplandecente, enviando chamas e estilhaços em todas as direções. O grito de Clara atravessou a distância, ecoando em seus ouvidos. A última imagem que Victor teve foi da mulher tentando salvar Mark, antes que tudo se tornasse um pesadelo. A fumaça crescia, a confusão tomava conta, e a multidão espremia-se entre si. Mas ele virou-se uma última vez, e o que viu o deixou paralisado. Um dos encapuzados se virou na direção dele, e a máscara caiu, revelando um rosto que ele conhecia muito bem. Não, isso não pode ser, ele sussurrou, e a cena ao seu redor pareceu desmoronar. Era Luísa, a amiga de infância que ele pensou ter perdido para sempre, a última pessoa que ele esperava ver ali, em meio a tudo isso. Luísa, você está viva? Os olhos dela estavam cheios de dor e frieza. Precisamos acabar com isso, Victor. A verdade é muito mais sombria do que você acredita. E sim, eu sei de tudo. Com um gesto súbito, ela puxou de seu bolso um pequeno dispositivo, e a grandeja que ele pensou ser uma guerra, agora parecia algo pessoal. O que ela queria dizer? Qual verdade era essa que poderia destruir tudo de uma vez por todas? E quando Victor pensou que teria respostas, Luísa olhou para ele com uma determinação sem igual, como se as várias camadas de engano estivessem prestes a explodir em sua frente. O que você fizer a seguir, Victor, decidirá não apenas o seu futuro, mas de todos nós. E enquanto as chamas iluminavam o céu, Victor se viu no centro de uma batalha que nunca escolheu, mas na qual agora estava mais envolvido do que jamais imaginou. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: o quão fundo a escuridão realmente ia? Victor ficou paralisado, o olhar fixo em Luísa, a amiga de infância que ele pensou ter perdido para sempre. Luísa, você está viva? A pergunta saiu como um sopro, cheia de incredulidade. A fumaça espessa o envolvia, mas a presença dela parecia clara e inconfundível em meio ao caos. Precisamos acabar com isso, Victor. Luísa respondeu, a voz firme, cheia de urgência. A multidão ao redor começava. E sim, eu sei de tudo. O coração dele disparou. O que você quer dizer? Que verdade? Luísa, o que está acontecendo aqui? Ele sentia a pressão subir. Cada palavra dela era como uma bomba prestes a explodir. Luísa girou o dispositivo em sua mão, e Victor reconheceu o objeto. Era um rastreador, uma tecnologia que ele havia projetado anos atrás, antes de sua vida desmoronar. Eles estão atrás de você, Victor. Os encapuzados, Helena, todos eles.
Eles não querem que você descubra o que realmente aconteceu. Descobrir o quê? A confusão misturou-se à raiva em sua voz. Ele olhou de volta para Eli e Clara, que ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. Por que você não me contou antes? Apenas me escute. Temos pouco tempo. Luísa insistiu. O olhar dela era intenso. Seu pai não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior. E Helena está planejando derrubá-lo, a todos nós. O que ela quer é poder, e você está no meio de tudo isso. Victor sentiu um nó se formar em sua garganta. E você? Ponto abaixo. Onde você esteve? A dor que ele sentia era palpável. Luísa hesitou, mas não desviou o olhar. Fui forçada a me afastar. Havia segredos que não poderiam ser revelados. Seu pai, ele me avisou, me mandou me esconder. Helena não está sozinha. Existe uma rede que controla tudo, e você não faz ideia do que eles são capazes. As sirenes ecoaram mais perto. A multidão se agita, mas Victor não conseguia se mover. Então você estava com meu pai? Você sabia de tudo isso? Sim e não. As coisas são mais complicadas do que parecem, Luísa declarou. Mas o pânico começou a tomar conta quando atendeu o olhar ansioso de Clara. Precisamos sair daqui antes que seja tarde. Eles virão atrás de você, Victor. Você é a chave. Um grito atravessou o ar. Alguém na multidão apontou e todos se viraram. Uma figura se destacou na fumaça e Victor congelou. O que você está fazendo aqui? A expressão terrível em seu rosto era de um medo absoluto. Era Helena, e ela estava segurando uma arma. Visitas inesperadas. Helena zombou. Seu sorriso era gélido. Victor, você não deveria estar aqui. É hora de deixar as crianças brincarem. O olhar dela ia de Luísa a Eli, e ele sentiu toda a tensão subir. O que ela estava planejando? A energia no ar mudou drasticamente, e Victor sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Luísa, o que você está escondendo de mim? Ele gritou, sentindo a pressão apertar. Mas antes que ela pudesse responder, uma detonação ecoou e uma explosão irrompeu ao fundo, sacudindo o bairro inteiro. O céu iluminou-se em chamas, espalhando estilhaços e gritos de insegurança. Victor olhou para o horizonte, onde uma estrutura estava em colapso, transformando o cenário em um pesadelo. E então tudo ficou escuro. A fumaça cobriu seus olhos e ouvidos, e ele percebeu que estava sendo puxado para um lado. Fique perto de mim, ele gritou tentando mantê-lo seguro. Mas enquanto todos lutavam para escapar, Luísa desapareceu no meio da tempestade de destruição. Luísa! Victor berrou. Mas era tarde demais. A confusão tomou conta, e a realidade ao seu redor começou a se desfazer. A única coisa que restava era o eco de sua voz perdida entre os fragmentos de um passado que parecia desmoronar. E enquanto ele buscava alguém que pudesse responder suas perguntas, a última imagem que surgiu em sua mente era do olhar de Luísa, intenso e cheio de tristeza. O que você descobriu, Luísa? Ele murmurou para si mesmo. Ela sabia algo que poderia mudar tudo. Agora, sem saber em quem confiar, a única certeza era que a vida dele havia mudado radicalmente, para sempre. Victor sentia o coração acelerado, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto o caos ao seu redor parecia descontrolado. Ele olhou para Luísa, que agora estava mais próxima dele, e sentiu uma mistura de alívio e medo. Você está viva? Mas o que aconteceu? A confusão era palpável, e ele desejava entender toda a verdade. Helena, ainda com a arma em mãos, aproximou-se perigosamente. Você não entende, Victor. Eles estão chegando. Eles sabem que você está aqui.
O desespero na voz dela era evidente. Mas quem eram eles? As perguntas se acumulavam na mente de Victor como uma avalanche, e ele sabia que precisava de respostas. Luísa, você tem que me dizer o que está acontecendo. A urgência em sua voz ecoou na confusão. Ela hesitou, mas tomou coragem. A verdade é que todos nós estamos envolvidos em algo muito maior. Helena e Eli são parte de uma rede que controla tudo. Eu não fui embora à toa. Eu estava te protegendo. O chão tremeu sob seus pés. Ele olhou para Eli, que já não parecia o homem forte e invulnerável que sempre conhecera. Você nunca me disse nada. A dor na voz de Victor reverberou no ar, e as palavras pesaram como uma pedra. Victor, Eli começou, mas foi interrompido pela explosão de mais uma estrutura ao fundo. O barulho ensurdecedor fez com que todos recuassem. Do ponto. O pânico estava agora em seu auge. Não, precisamos ir! Clara gritou, puxando o filho para longe de Helena e se afastando da fumaça. Enquanto todos se moviam, Victor sentiu a pressão do momento. A vida que ele conhecia estava desmoronando, e ainda havia uma sensação de urgência que não o deixava em paz. Ele se virou para Luísa, que estava pronta para sair. Você não pode ir. Precisamos enfrentar isso juntos. Ela olhou profundamente em seus olhos e soltou um suspiro. É a única saída, Victor. Assim como eu fiz, você também terá que escolher. E foi nesse instante que ele entendeu. O caminho à frente não era apenas sobre a luta externa, mas uma batalha interna para aceitar a verdade. Vamos, ele disse, sua voz carregada de um peso que Victor nunca havia notado antes. Seja quem você for ou o que você escolher, agora é hora de ficarmos juntos. Ao ouvir isso, um resquício de esperança acendeu dentro dele. Eles correram em meio à tensão, atravessando a multidão em pânico, até que finalmente encontraram um ponto onde poderiam respirar. O céu estava manchado de fumaça, e o eco das sirenes ainda soava distante. Mas Victor percebeu que, mesmo em meio ao caos, algo dentro dele mudara. Finalmente, na escuridão do instante, ele olhou para Luísa, Eli e Clara. Todos eles exaustos, mas vivos. Camada de mentiras estava começando a se desfazer, mas muito ainda precisava ser revelado. Eu não sei o que vem a seguir, mas eu estou disposto a lutar por isso, Victor declarou, e a determinação em sua voz fez com que os outros o olhassem. E qual seria o custo de tudo isso? Parecia que o jogo ainda não havia terminado. Não era hora de voltar atrás. Agora era apenas o começo de uma nova jornada. E assim, enquanto o grupo desaparecia entre os prédios em chamas, a pergunta pairava no ar. Seria possível para eles reconstruírem não apenas a vida, mas também a relação que nunca tiveram? E se você está aqui, lendo isso, eu peço que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito a alimentar o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Nos vemos na próxima história.